Bom, eu sou a treinadora do Itajara. Nosso principal objetivo com essa negociação é a contratação do Jorge. O Jorge é um jockey argentino que vem desenvolvendo um excelente trabalho. Nós acompanhamos o trabalho dele na Argentina. Ele está no Brasil há 3 anos, no entanto ele não conseguiu se desenvolver tão bem quanto ele se desenvolveu na Argentina, mas ele tem muito potencial. E, bom, a gente acredita que ele é o jockey ideal para essa atividade que a gente quer desempenhar. A gente quer conquistar a Tríplice Coroa, é um campeonato importante, são 3 campeonatos importantes pra gente. Mas o campeonato grande do Brasil, que vai acontecer daqui a 3 semanas, é o ponto-chave dessa negociação. Nós estamos contratando ele diretamente para esse campeonato. No entanto, assim, devido às atuais condições financeiras que a gente está enfrentando e o mercado atual, o nosso ideal seria que a gente realizasse essa contratação com valor inferior a R$30 mil. E eu acredito que para o Jorge essa negociação é muito benéfica. Inclusive, ele vem fazendo um bom papel no Brasil, mas não tão bom quanto ele fazia na Argentina. Então isso vai dar uma notoriedade para ele, vai dar uma fama, digamos assim. Ele vai poder participar de um campeonato muito relevante no Brasil. Ele vai conquistar, continuar a galgar sua carreira cada vez mais aqui. Eu acho que assim, os pontos fortes do nosso lado nessa negociação é o Itajara, tá? A gente vem fazendo um ótimo trabalho com ele. Com apenas 2 anos ele foi eleito o cavalo do ano, enfim, pela mídia e por revistas especializadas no tema. Eu acho que o ponto forte do Jorge nessa negociação é o trabalho que ele vem desempenhando. E inclusive os pontos fracos, né, das 2 partes, inclusive falando pela gente primeiro, é o fato da gente ter esse timing um pouco ruim, digamos assim. A gente tá há 3 semanas do campeonato que a gente almeja e o nosso jockey regular sofreu um acidente. Ele tá incapacitado de concorrer. E isso, enfim, é péssimo pra gente, né? A gente, enfim, deu uma olhada no mercado, a gente deu uma olhada em tudo, mas pelo timing, os melhores jockeys, enfim, já estão ocupados, já estão devidamente encarregados. E o Jorge, ele não é uma má opção, ele é uma excelente opção, mas ele sabe que a gente tá numa situação que a gente não tem muito como abrir mão, assim, de primeira, né? A gente tem, inclusive, a opção da jockey sênior do nosso clube. Ela, inclusive, falou que cobraria R$10 mil, mas, assim, ela não tem a experiência que o Jorge tem e a gente tem muito interesse em ganhar esse campeonato. Então, assim, vale mais a pena pra gente a gente pagar um pouco mais e ter a experiência do Jorge com a gente. Inclusive, testar, ver se ele se adapta ao Itajara, do que abrir mão, assim, e deixar a jockey sênior que a gente tem, é ótima, excelente, mas não tão apta para esse campeonato. Bom, como a gente falou, por que eles estão negociando com a gente, né? Por que a gente está negociando com eles? A gente está negociando com eles o valor, né, dessa contratação. Além da contratação em si, a gente precisa negociar o valor, porque a gente está em condições financeiras não tão favoráveis, né? E eles estão negociando com a gente porque é um trabalho muito bom para a carreira do Jorge. Vai trazer fama, vai trazer notoriedade para ele no Brasil. Ele vai conquistar o que ele almeja, que é construir a carreira que ele construiu na Argentina, aqui no Brasil, que ele não tem conseguido até então. Então, assim, esse é um ponto fraco dele e um motivo de negociação, né? Com a gente. O nosso ponto fraco é justamente o fato da gente precisar dele. Mas a gente também tem a questão da condição financeira. Então, realmente, a gente precisa muito dele. Ele também tem muito a ganhar com a gente. Se ele tiver essa oportunidade, o Itajara é um cavalo excelente. Se ele tiver isso na carreira dele, ele montar no Itajara e desempenhar um bom campeonato, isso só tem a somar, assim, 1000% na carreira dele, no nosso ponto de vista. Bom, essa negociação deve ocorrer num lugar neutro para ambas as partes. Acreditamos que a outra parte também considere dessa forma. Nós, na negociação, só estarão presentes eu, treinadora do Itajara, e o empresário do Jorge. Se o empresário do Jorge acreditar que o Jorge deva participar, a gente não se opõe, a gente não acredita que seja um problema. Eu acho que o que a gente pode trazer de negociações que a gente já tem de experiência é trazer um leque de opções. A gente
vai realmente trazer um leque de opções pro Jorge, a gente precisa dele. A gente quer muito que ele monte o Itajaí, desempenhe um bom campeonato, ele é a nossa única opção no momento, além da nossa Jockey Sênior, mas assim, pra fingir um bom campeonato mesmo, a gente acha que ele é a nossa única opção. Então nós vamos trazer um leque de opções, nós vamos abrir valores, nós estamos com a possibilidade aqui de 5% de comissão sobre a bolsa em caso de vitória. Então, assim, nós estamos com opções boas para ele. Eu acho que condição financeira é sempre importante, imagino que pro Jorge seja, mas a fama que a gente vai trazer para ele, a notoriedade que a gente vai trazer para ele, eu acho que é excelente. Então, assim, combinando isso com um bom valor, eu acho que vai ficar muito bom para ele, sim. Por fim, nosso timing, como eu mencionei anteriormente, é bem bom, não tão bom pra gente assim. Nós estamos em 3 semanas do nosso campeonato, então assim, o tempo que essa negociação deve ocorrer, eu acredito que a gente colocou como limite 1 semana. Então assim, a gente pode marcar até 2 reuniões nessa 1 semana para a gente desenvolver melhor as questões, ajustar valores que tenham ficado pendentes, qualquer questão que a gente tenha levado para considerar, refletir, enfim, avaliar melhor. A gente vai ter 1 semana para decidir, porque a gente tem 2 semanas para treino. Eu, como treinadora, sei exatamente o tempo que um cavalo precisa para se adaptar com um novo jockey. E não é tão fácil assim, não é tão rápido. 2 semanas é um tempo ok, mas não é um tempo bom. Menos do que isso é inviável. Então, para isso, nós vamos precisar de 2 semanas para adaptação do Jorge ou da nossa jockey, caso a negociação não vá para frente. De qualquer forma, o novo jockey precisa se adaptar em 2 semanas para a gente desempenhar um bom campeonato, então a negociação será realizada em apenas 1 semana. E quais são os nossos interesses para uma próxima negociação? Bom, a gente quer deixar sempre um clima amigável, caso o Jorge não tope fazer esse campeonato com a gente. Ele é um bom profissional, nós estamos de olho nele, nós estamos olhando tudo. Então, assim, para uma próxima consideração, a gente considerar trabalhar com ele numa próxima oportunidade. E se essa negociação der certo e a gente tiver interesse de contratar ele novamente, sempre um clima amigável é a melhor opção para todo mundo. Então, é isso. E nós já marcamos a nossa reunião e é a nossa próxima etapa que dê tudo certo.